A partir de agora, no Revista Justiça, não caia nessa. E o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região alerta sobre um novo golpe que está sendo aplicado envolvendo ações trabalhistas em andamento. Os criminosos, eles estão falsificando decisões judiciais autênticas e entrando em contato com os trabalhadores que ingressaram com processos para pedir valores. Esse é o nosso tema de hoje, do quadro Não Caia Nessa, que vai contar com a participação do advogado criminalista, pós-graduado em Direito e Processo Penal, Rafael Valentini. Doutor Rafael, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia. Bom dia, Sérgio e caros ouvintes. Doutor Rafael, a criminalidade está cada vez mais atenta e mais esperta com os modus operandi também, diversificando. Agora temos até esse golpe? Então, temos agora esse novo golpe que nada mais é do que uma sofisticação do bom e velho estelionato, do bom e velho golpe praticado do bilhete premiado, o bom e velho golpe praticado nas ruas e nas esquinas. Ele agora nessa era mais digitalizada, automatizada, com novos meios de modelos de negócio, novos meios de interação entre as instituições e as pessoas, no caso aqui as plataformas dos tribunais com os processos, enfim, acaba gerando por parte do crime organizado ideias para poder sofisticar aí os seus propósitos criminosos. E um deles aqui agora é justamente esse nicho envolvendo a advocacia e seus processos junto aos seus clientes. Para alertar o nosso ouvinte, doutor Rafael, conta pra gente como é que funciona esse golpe. Via de regra, o que acontece é uma pessoa manda uma mensagem, uma pessoa, no caso, o criminoso, ele manda uma mensagem para o cliente de um advogado e ele obteve a informação dessa pessoa que provavelmente demanda contra uma empresa ou demanda contra o poder público, contra o INSS, pedindo um valor financeiro, independentemente do motivo. E os criminosos têm acesso a essas informações, porque via de regra, pela nossa Constituição, os processos são públicos, salvo algumas exceções, mas via de regra o processo é público. Os criminosos entram nesse processo, eles conseguem obter as informações, para que a parte, tendo em vista que a parte, para poder dar início ao processo e prosseguir com o processo, ela precisa se qualificar, por fornecer procuração ao advogado ou advogada, por exemplo. Então, com base nessas informações, lá estarão o nome completo, o endereço, o telefone, hoje em dia o e-mail, muito por conta da pandemia, que na pandemia, tendo em vista a política de vamos permanecer em casa, muitas audiências aconteceram de formato virtual, então passou a ser muito comum fornecer o endereço eletrônico de e-mail no curso de um processo. Enfim, os criminosos se aproveitando dessas informações publicamente disponíveis, entram em contato direto com o autor ou autora deste processo e se passam pelo advogado. Então, criam ali alguma narrativa no sentido de que, olha, o juiz liberou um valor, mas disse que para ser pago esse valor no prazo de até 5 dias, é imprescindível o pagamento de umas custas processuais, para usar uma outra expressão, tarifas, ou uma taxa da justiça, uma taxa judiciária, para que esse valor seja efetivamente liberado. E a pessoa acredita não só para poder, só naquela ansiedade, finalmente ver aquilo que ela acredita que é finalmente o momento de ver o dinheiro que ela havia ganho em razão de uma decisão anterior, e também acredito porque faz algum sentido quando você destaca alguém, o advogado confronta você, o advogado, claro, o criminoso se passando por advogado, confronta você dizendo que tem que pagar uma taxa para o funcionamento da justiça, quase tudo é pago em repartições públicas, daí porque então o discurso faz sentido e não tem porque também a própria pessoa que é abordada pelo criminoso suspeitar de que aquela pessoa não seja seu advogado, aquele criminoso seja seu advogado, que o criminoso também faz o dever de casa e vai checar o timbre do escritório do advogado daquele rapaz, daquela pessoa que está sendo abordada. Então assim, o trabalho é muito bem feito, de maneira muito sofisticada e muito provavelmente, se a pessoa não tiver atenção ou não tiver uma boa, algum protocolo de segurança junto ao seu advogado, ela pode sim correr o risco de cair nesse golpe. Aí daí acho que é importante falar até mesmo sobre alguns protocolos de segurança, algumas travas de segurança que podem ser criadas para que criminosos não se passem por advogados de partes. Então vamos a essas travas de segurança, essa proteção, por onde podemos começar? Hoje em dia, boa parte dos escritórios tem utilizado um telefone oficial. Acho que é um bom caminho, uma forma de ter um contato. Esse aqui é o número, não o número oficial do telefone fixo do escritório, mas sim de um WhatsApp.
o telefone corporativo, por assim dizer, que muitas empresas, escritórios de advocacia, inclusive, adotam. Então, se você tem um telefone oficial, fica mais fácil de você prever que esse número novo, esse outro número não é conhecido, o advogado não me disse nada, isso provavelmente é um problema. Essa é uma primeira boa trava de segurança. Há também uma trava que tem sido bastante aplicada, que é a criação de uma senha. E essa é uma trava até que tem sido utilizada bastante entre familiares, que é muito comum também, infelizmente, o golpe de pedir dinheiro, falando, olha, esse aqui é meu telefone novo, anota aqui, se é que você pode passar para transferir para mim R$2.000, por exemplo, e aí algumas famílias criaram alguma trava de segurança, como o nome de um cachorro que nunca existiu na família, porque às vezes também tem criminosos que até acompanham o núcleo familiar, um pouco da história familiar, para poder tentar entender onde eles podem demonstrar para a sua vítima que realmente são aquelas pessoas que elas querem passar para aquela vítima, né? Então, assim, você tem um protocolo de segurança por meio de uma senha entre o advogado e o cliente, também é uma segunda trava de segurança. E acho que a boa e velha desconfiança sobre quase qualquer coisa que acontece e você vê na internet, especialmente contato de WhatsApp, em que é de algum modo pedido um pagamento, pedido dinheiro, independentemente do motivo, vale aquela desconfiança para poder entrar em contato com o advogado e falar, olha, está acontecendo isso, é isso mesmo? Nessa última parte, eu acho até que alguns advogados enfrentam um problema, que é de você captar o cliente no início de um processo e depois de muitos anos não ter um contato consistente com o cliente. Então você dá início ao processo, o processo ele vai se arrastando, boa parte do trabalho é feita pelo próprio advogado, então as peças que são protocoladas, eventualmente uma audiência para acompanhar uma testemunha, recursos que são preparados e protocolados, então assim, sem necessidade do advogado falar com a parte. Então aqui também fica uma trava de segurança para o próprio advogado manter de algum modo um contato periódico com o seu cliente. Não precisa ser um contato diário, nem mesmo semanal, mas às vezes o mensal, talvez trimestral já seja suficiente para que haja uma manutenção ali naquele elo de confiança entre cliente e advogado, de modo que a potencial vítima de um criminoso que estiver ali sendo abordado por alguém se passando por esse seu advogado, essa vítima já vai pensar, peraí, essa não é a forma como o meu advogado fala comigo, essa não é a forma como o meu advogado se dirige a mim, nem mesmo o horário, as palavras que ele utiliza. Então acho que tudo isso é um mecanismo, especialmente para as vítimas, para as pessoas de maneira geral, como também para os próprios advogados, que a gente consegue, eu acho, reduzir potencialmente a chance de êxito dos criminosos. Esse ponto, né, que estamos tratando hoje, esse tipo de golpe, Dr. Rafael, o senhor acredita que há uma falha também até sobre as proteções devidas para os dados? Entendo que sim. Não sou especialista em proteção de dados, não sou tão pouco especialista também no funcionamento de todas as plataformas disponíveis do funcionamento do Poder Judiciário pelos tribunais do país. E aqui a gente está falando de tribunais dos estados, os tribunais trabalhistas, tem os tribunais federais, mas como advogado atuante na área, em contato também com outros colegas, claro que a gente troca informações, a gente se mune de informações. Um ponto em comum, me parece que a gente poderia aplicar para todos, é ser um pouco mais criterioso com acesso a esses processos, porque até antigamente, quando o processo eletrônico os processos não eram digitalizados, eram os processos físicos, e o advogado tinha que ir ao fórum, era mais fácil esse controle primeiro, quem é o advogado que está consultando o processo ali no balcão, e se fosse um estranho, qual que é a sua relação com esse processo, pelo menos para registro, que o processo é público, ele tem que ser dado publicidade ao público em geral, à população em geral, mas nada impede do cartório, ali da vara, a pedido do juiz, ou com uma trava de segurança mesmo, poder pegar, na época pegava o nome da pessoa que estava consultando. Hoje a gente não tem necessariamente em todas as plataformas um formulário, uma espécie de prévio formulário do porquê você está acessando esse caso. Qual é o seu interesse? Você é réu? Você é autor? Você é autora? Você é o advogado? Você é a parte interessada? E se sim, qual que é o motivo do interesse? Isso tem que ser, se você é a polícia, no caso de um caso criminal, por exemplo, então o Ministério Público, isso poderia ser criado, uma espécie de formulário, então, ou seja, de algum modo a gente temperar a publicidade prevista na Constituição com também a segurança, o direito à personalidade, a segurança, a proteção de dados das pessoas, porque senão, se a gente permanecer
com todos os processos podendo ser acessados, ou boa parte deles, pelo público em geral, leia-se também os criminosos, significa que grandes informações sensíveis, pessoalizadas de cada das pessoas estarão disponíveis, e não só essas, mas como também de seus advogados, dos motivos do processo, o que permite o criminoso desenvolver, criar uma narrativa, uma abordagem muito mais crível perante essa vítima do que uma abordagem na rua, por exemplo, sem saber nenhuma informação prévia da sua potencial vítima. Então, acho que uma criação de formulários prévios dentro dos tribunais para poder indicar o motivo do acesso àquele processo específico é um bom caminho. Doutor Rafael, então vamos revisar aqui a orientação para o nosso ouvinte não cair em golpes. Aqui, pelo que eu aprendi com o senhor hoje, um sinal tem uma ação trabalhista que está lá desenvolvendo, já às vezes costuma demorar um contato do nada e falando sobre um valor que vai sair e o pedido de dinheiro. Esse é o primeiro sinal que tem coisa errada? É um indicativo de que tem algo errado. É um indicativo de que tem algo errado, porque muito embora isso não acontece do dia para a noite, né? Ou seja, o advogado monitora o processo para saber se a sentença foi proferida, ou então quando saiu o despacho, autorizando o levantamento de um valor que já havia sido deferido antes. Então acho que a trava aqui seja, na meia dúvida, ainda mais com relação a pedido de dinheiro, ainda que seja um pagamento da, aspas, taxa judiciária, uma tarifa judiciária, algo nesse sentido, é entrar em contato com o advogado. Caso, lembrando as outras travas, acho que é sempre importante o próprio advogado também ter um próprio número disponível ao cliente para que o cliente faça esse canal de comunicação de maneira oficial, que aí o próprio cliente vai estranhar, a vítima abordada vai estranhar esse número novo vindo falar sobre o processo dele. Então acho que são mecanismos que nós temos aqui para mitigar bastante o risco da atividade dos criminosos. E uma outra coisa, rapidamente para concluirmos, quando há a possibilidade de ter alguma liberação de alguma verba, normalmente o próprio advogado já faz o desconto disso no repasse, não pede nada para que o cliente pague também do bolso. Aí é muito da relação de cada cliente com o seu advogado. Tem advogado que vai preferir ir com o cliente ao fórum para poder levantar os valores, vai ter advogado que faz o levantamento em nome próprio, e isso fica registrado no processo, evidentemente, e o advogado posteriormente fica com seu percentual de honorários previamente acordado e transfere o restante ao cliente. Claro que até nesse contexto, infelizmente, a gente tem alguns problemas, mas não é esse o objeto da nossa conversa. O objeto aqui é entender que o advogado acaba recebendo essa informação e compartilha essa informação com o cliente. Até mesmo porque, às vezes, tem cliente que não quer que o advogado levante os valores, quer que o advogado, o informe do levantamento de valores, para que ele mesmo, o cliente, faça isso e depois repasse os valores ao advogado e, eventualmente, arque com custas que foram eventualmente necessárias. Um ponto para se destacar aqui também é que não é comum taxas para levantamento de valores. Tá? É comum por custas judiciais para você dar início ao processo, diligências no processo, como tentar intimar uma testemunha numa outra cidade, aí tem custos de oficial de justiça. Agora, pagar para ter acesso a um valor que já foi reconhecido como seu, não é nada comum. Tá? Então, acho que é um ponto a ser levado em consideração também. Muito bem, conversamos hoje no quadro Não Caia Nessa com o Dr. Rafael Valentini, advogado criminalista, pós-graduado em Direito e Processo Penal, falando sobre mais um golpe que circula aí pela internet também, pelos telefones, obviamente, em que os golpistas estão fazendo contato com as pessoas que têm as suas ações judiciais e estão falsificando essas decisões judiciais autênticas, entrando em contato com os trabalhadores que ingressaram com os processos, falando sobre a liberação de valores e, para isso, pedindo também dinheiro. Doutor Rafael, muito obrigado por atender a Rádio Justiça. Até a próxima. Muito obrigado, Sérgio. Até a próxima e um abraço a todos.